Olá, meu nome é Rubens Múzio e vamos continuar a falar sobre teologia natural, teologia da mata, a partir de um livro lançado pelo Belden Lane chamado A Grande Conversa, Natureza e o Cuidado da Alma. Participe e inscreva-se no meu canal. Eu começo com a citação do Henry David Thoreau, em Walden. Eu frequentemente caminhava 8 a 10 milhas pela neve mais profunda para manter um compromisso com uma faia, ou um vidoeiro amarelo, ou um velho conhecido entre os pinheiros. Essa introdução intitulada Wilderness and Soul Work, que é o mundo selvagem e o trabalho da alma, para o Belden estabelece a premissa central do seu livro. Na verdade, a humanidade perdeu sua capacidade de se comunicar com o mundo natural. E essa linguagem, que ele chama a linguagem secreta da natureza, que os místicos, que os xamãs antigos, que os indígenas, que os povos primitivos usavam, de ouvir a natureza, de se comunicar com ela. O autor Belden Lane descreve a sua própria jornada no deserto do Novo México, onde ele percebe estar numa natureza selvagem e ele se torna muito vulnerável e receptivo àquilo que a natureza está dizendo. E ele argumenta que somos frequentemente entorpecidos pela familiaridade com a terra. Perdemos nossa capacidade de espanto, de maravilhamento diante das coisas bonitas do mundo, como um céu estrelado, como um salgueiro, como um carvalho, como um pé de jabuticaba. A tese fundamental do Belden é que nós estamos cercados por um mundo que fala, mas não escutamos. Então ele sugere uma atração constante que o ser humano tem pela natureza humana, e que na verdade é um eco daquele intenso desejo da vida, da própria natureza selvagem, e o nosso anseio é um eco do nosso próprio ser. E para restaurar essa comunicação, ele então estabelece uma grande conversa. Precisamos nos abrir para os professores do mundo natural. Os temas que ele encontra para lidar com esse ensino da natureza, para encontrar um professor, ele trabalha em 6 áreas diferentes. 6 temas principais que emergem da sua própria experiência como um professor e ao mesmo tempo daquilo que ele encontrou-se com uma árvore que ele chama de avô. E quando ele descreve essa relação com uma árvore, ele então procura a partir da sua análise acadêmica, experimental, pastoral também, e espiritual, olhar para alguns aprendizados que a natureza pode lhe trazer. E eu creio que esses aprendizados são importantes para nós também aqui, que estamos na Mata Atlântica ou que estamos em algum bioma específico da América Latina e do Brasil. Os professores são muitos, em primeiro lugar o Belden estabelece, mas nós começamos com um. Olhamos para uma coisa, olhamos para um elemento dessa natureza, da fauna ou da flora, e buscamos então acessar a sabedoria que essa natureza nos tem trazido para os dias de hoje. Geralmente isso vem a partir da escolha de um professor, de um escolhido, de uma árvore, de um pássaro, de uma floresta, de um canto em que você começa a perceber e se conectar e ver o sistema integral dessa natureza. Ele procura então estabelecer várias coisas no seu livro, desde o elemento ar, como os pássaros, os ventos, as árvores, até o fogo. Ele fala das estrelas, do deserto, ou da água, dos rios, dos cânions, das ilhas e da terra, a montanha, as cavernas, os animais, como o lobo. Esse modelo de desenvolvimento procura integrar elementos da psicologia profunda de Jung. Ele é um leitor de Carl Jung, daquela alquimia medieval, do simbolismo dos arquétipos que Jung usa e também da espiritualidade do Richard Rohr, sobre as duas metades da vida, que é um tema muito interessante que o Richard Rohr estabelece. Na segunda metade da vida, a gente ouve, a gente silencia, a gente busca o equilíbrio, a gente não está mais atrás do sucesso,
do dinheiro, do capitalismo, do consumismo, mas a partir da busca da nossa individualidade, da nossa identidade, de quem nós somos nesse mundo. E ele estabelece então 12 arquétipos diferentes na natureza que são posicionados para servirem para nós como guias espirituais em cada fase do desenvolvimento. Vamos procurar então professores ao nosso redor, a partir da nossa olhar, a partir do nosso contemplar da terra, das árvores, da natureza, das montanhas, e além disso nos comunicar à medida que aprendemos a amar. Essa grande conversa que o Belden fala é um ato de amor e atenção. Amar é um princípio espiritual antigo. O próprio amor é uma forma de conhecimento. O conhecimento profundo do coração é gerado pela exposição ao longo do tempo à beleza, ao mistério do outro, da alteridade, da natureza. Precisamos aprender a amar. Além disso, Belden destaca que o sofrimento é a porta que nos une à vulnerabilidade, à perda em comum daquilo que nós temos, a perda das árvores, a perda das pessoas, a perda que nós vemos da terra, da floresta amazônica, a perda de mais de 93% de toda a mata atlântica. Esse sofrimento tem a ver com o nosso sofrimento interior, o sofrimento não humano, o mundo não humano, especialmente diante da crise climática, é essencial para compreender a nossa vulnerabilidade, o nosso sofrimento e a teologia e a espiritualidade. Além disso, a conversa tem que nos engajar com outros participantes. Nós precisamos interagir não apenas com as partes agradáveis da natureza, num ecoturismo bonito de um chalé do final de semana, quando a gente vê o nascer do sol, mas nós também nos engajamos com o mundo selvagem, com a totalidade de um mundo de predadores, de presas, de sofrimento, de morte. E essa jornada dura a vida toda, movendo-se a partir de ciclos comuns da própria terra, das estações, dos estágios da vida. A criança atraída para cima com os pássaros, ventos e árvores, o adolescente para fora do fogo das estrelas do deserto, o adulto para dentro dos rios, das ilhas, o ancião, como ele fala, para baixo nas montanhas, nas cavernas, nos lobos. A teia de conexão é um mistério embutido em tudo aquilo que é ordinário, aquilo que é comum. A experiência do Belden de se apaixonar por uma árvore tem sido uma profunda experiência do sagrado. Nós precisamos também olhar para essa natureza não apenas como algo mundano, mas como um local da presença de Deus, ao tocar a casca de uma árvore, ao som das folhas dos milharais ao nosso redor, o mistério que permeia todo o cosmo, todo o universo, e ver a presença de Deus, a presença de Cristo. Seus sentimentos, suas palavras são minhas também. Quando eu olho para o Belden, eu vejo a minha própria vida como cristão, como teólogo, como líder, como pastor, que foi absorvida por uma linguagem teórica, abstrata sobre Deus, mas o apelo da natureza, da mata, do deserto, sempre me fez questionar a eficácia das palavras. Eu tenho ensinado teologia, liderança, igreja por quase 30 anos, mas eu fui inspirado pela facilidade com os idiomas, com a semântica, com as palavras, mas incapaz de igualar essa experiência interior de uma comunicação profunda com a natureza, com a espiritualidade, com o meu coração. Eu sou um acadêmico prático também em recuperação, passando muito mais tempo agora na mata, nas caminhadas rurais, entrando numa prática contemplativa, intencional, deliberada, de conhecer melhor a natureza, de conhecer melhor Deus. Isso convida a um abandono gradual de palavras, a uma entrada, às vezes, inquietante diante da história, diante de homens e mulheres que olharam para a natureza com amor. E neste vídeo, então, no primeiro capítulo, o Belden vem falar sobre essa perda da nossa capacidade de se comunicar com o mundo natural. E ele nos convida, e eu convido você nessa série de vídeos também, a refletir e a restaurar esse diálogo que precisa haver do nosso interior com a terra, com a natureza. Um relacionamento pessoal, profundo,
que ele usa vários exemplos para lidar com ele. Em primeiro lugar, a ruptura dessa comunicação. E esse é um tema principal quando a gente percebe que a humanidade moderna se isolou da natureza. O Belden diz o seguinte: estamos falando apenas por nós mesmos, não estamos falando com os rios, não estamos ouvindo o vento, não estamos contemplando as estrelas, nós quebramos a grande conversa. É interessante isso, nós quebramos essa grande conversa, grande comunicação, relação que deveria haver conosco, com a natureza, deveria haver entre nós e a natureza. Carl Jung lamenta que tenhamos perdido essa participação emocional no mistério da natureza. Não falamos mais com as árvores, não sentimos mais as árvores, não ouvimos o trovão, e ele já não é uma voz de espírito como antigamente se falava que vem com o vento. Nós olhamos para as gotas da chuva brilhando na teia de uma aranha sem nos surpreendermos, sem nos maravilharmos. A nossa comunicação imediata com a natureza se foi, disse o Carl Jung. E a energia emocional que ela gerava afundou no nosso inconsciente. Essa é uma grande perda. Sinaliza a nossa pobreza espiritual, ao mesmo tempo que nos permite destruir um mundo que antes amávamos, reverenciávamos. Eu creio que o Carl Jung tem razão em mostrar como essa energia interior ela pode se multiplicar quando a gente olha para fora, a gente contempla e recebe essa energia, essa bênção, essa graça de olhar para o mundo com prazer, com atenção. Então é hora de nós restaurarmos essa grande comunicação. Para o Belden, a natureza é uma comunhão de sujeitos. O Belden ecoa ao Thomas Berry, que argumenta que devemos parar de ver o mundo como uma coleção de objetos para o nosso uso, para o nosso consumo, e começar a ver o mundo como uma comunidade de sujeitos com quem nos relacionamos. Martin Buber é outro que trabalha no livro Eu e Tu, que fala de duas maneiras diferentes de nós nos relacionarmos com as árvores, por exemplo. Por um lado, ele diz: eu posso atribuí-la a uma espécie e observá-la como um objeto, uma espécie apenas. Mas também pode acontecer se a vontade e a graça se unirem, que ao contemplar a árvore eu seja atraído por um relacionamento e a árvore deixe de ser um isso. Olha que interessante, nós precisamos de um psique aberto. E o James Hillman, o junguiano, trata disso num de seus livros, quando ele fala que o psique é do tamanho da terra, o psique do tamanho da natureza, que participe de um inconsciente coletivo que inclua toda a natureza. E na verdade, nós sabemos, muitos já nos disseram, que o nosso mundo interior é como um universo, como um planeta, e é verdade. Olhar para esse interior, explorar esse mundo, o universo, um planeta inteiro, como que se fosse do tamanho do planeta Terra, e observar as diversas montanhas e florestas e cavernas do nosso interior, é também olhar para a natureza e usá-la como um símbolo, como os junguianos dizem, um arquétipo, para que a gente pense no mundo não de uma forma tão individual. O James Hillman diz então que nós precisamos pensar nessa, não apenas numa alma individual como confinada apenas ao corpo, mas dessa alma, desse mundo, desse psique que está fora do nosso corpo. É interessante essa linguagem da psicologia junguiana para tratar do tema. A linguagem, então, para o Belden, de reciprocidade com a natureza e do ritual que os povos antigos, os povos orientais usam, nos dizem muito mais daquilo que o mundo fala. O mundo oriental é muito mais aberto para essas coisas espirituais do que o mundo ocidental, moderno, contemporâneo. Nós aqui não temos escutado essa natureza. Descartamos como ingênuas as histórias dos professores místicos orientais, budistas, islâmicos, os professores hindus. Descartamos como ingênuas as histórias dos professores espirituais do passado, orientais, que se referem a essas linguagens secretas da natureza. Por exemplo, a Hildegard de Bingen,
uma beneditina do século XII que amava profundamente a natureza. Ela percebia o cosmo inteiro, o universo, como um vasto instrumento musical pulsando com louvor. Cada galho de árvore, a estrela, faz sua parte dessa sinfonia de alegria vital. E talvez seja isso que Beethoven estivesse sentindo ao produzir a Nona Sinfonia, o quarto movimento, e falar da alegria, grandes coisas que Deus tem feito contemplando a natureza e ele ouvir o louvor do mundo à glória de Deus. A reflexão para nós hoje, então, aqui no contexto brasileiro, dentro da Mata Atlântica, é olhar como Belden nos desafia a repensar a nossa relação com a fauna e flora da Mata Atlântica. Eu estou aqui no norte do Paraná e em vez de ver apenas animais como um mico-leão dourado ou apenas ficar com medo de uma onça pintada, como espécies que precisam ser gerenciadas ou salvas da extinção, a gente pode aprender com as histórias dos povos antigos, como por exemplo dos guaranis, a vê-los como sujeitos, como parentes, numa teia de vida, num biossistema muito importante, interconectado, que nós precisamos ouvi-los. Eles têm direito e a sabedoria deles precisa ser respeitada também. Olha que interessante essa simbologia toda. E nós, então, como cristãos, como muitas vezes líderes religiosos, podemos incentivar as nossas comunidades a adotar um pedaço dessa mata, a adotar uma árvore, adotar como um jequitibá rosa, uma araucária de um parque, de uma praça local, usando-o como um momento, um ponto focal de culto, de adoração para orações comunitárias, em que a gente se conecta à natureza, em que a gente ama essa natureza e a gente vê essa árvore, esse parque, esse pedaço de mata como um símbolo vivo da presença de Deus na natureza. E assim a gente pode iniciar uma prática pessoal de visitar lugares específicos na nossa Mata Atlântica, uma cachoeira, uma clareira, uma grande figueira, não apenas como um ecoturista, mas como um aprendiz que ouve, que senta em silêncio e participa e permite que aquele lugar fale com você através das sensações, dos sons e do silêncio.